Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje eu vou estrear um tipo de vídeo novo aqui no canal. O que acontece? Eu comentei com vocês no Stories do Instagram, se você não segue a gente por lá, inclusive, vá lá seguir. Eu comentei com vocês que eu não estava dando conta mais de responder a todos os comentários do YouTube, que realmente o volume está crescendo bastante. E vocês fazem perguntas super interessantes aqui no YouTube. Eu queria muito responder todo mundo. Então eu perguntei lá no Stories se vocês achavam interessante fazer um tipo de vídeo só respondendo essas dúvidas de vocês lá no YouTube. Eu achei a ideia boa, perguntei se vocês também achavam e a resposta foi super positiva, então aqui estamos. Hoje eu vim responder basicamente algumas perguntas que eu já pré-selecionei aqui, que vocês fizeram aqui no YouTube. Vamos lá? Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira pergunta, que é da Habitat. E ela perguntou no vídeo sobre torre quente o seguinte: se ela pode colocar lava-louças, forno e micro-ondas na mesma torre. E é o seguinte, gente, poder você pode sim, só que você vai ter que prestar atenção somente nessas alturas desses fornos, principalmente. Provavelmente a lava-louças vai ser a primeira, que vai ficar lá embaixo no chão. O forno vai provavelmente ser o segundo e o micro-ondas vai ficar lá em cima. Você pode colocar os 3 eletrodomésticos na mesma torre, mas vai precisar prestar atenção se o último, no caso o micro-ondas, não vai ficar muito alto para você acessá-lo. E isso acaba deixando a torre um pouco infuncional, sabe? Se acaba ficando desconfortável você alcançar esse eletrodoméstico, então significa que ela não foi funcional para você. Tendo cuidado com as alturas, ela ficando ali naquelas alturas médias que eu comentei no vídeo, que é o forno a uns 90 centímetros de altura do eixo e o micro-ondas a uns 50 mais ou menos, você consegue sim deixar a sua torre super funcional. Provavelmente a lava-louças que vai caber numa torre com esses 2 eletrodomésticos em cima dela é daqueles modelos menorzinhos, então você vai ter que dar uma procurada aí no mercado, uma menorzinha, para conseguir colocar os 3 na torre. Mas que é possível, é sim, e fica super funcional, porque você consegue aproveitar melhor o espaço da sua cozinha com ela. A próxima pergunta é da Anne Pires, e ela perguntou assim: oi, meu azulejo está perfeito. Essa dúvida foi feita no vídeo sobre renovando o revestimento gastando pouco, tá? Eu vou deixar todos os links para vocês em algum lugar aqui, ou na descrição, ou no card, enfim. Ela perguntou: oi, o meu azulejo está perfeito, porém eu quero mudar a cor do rejunte, que também está perfeito, mas é escuro. É um lavabo, então não tem muita umidade. O que você indica? Diz o que posso fazer. Se tem tinta só para rejunte, muito obrigada. Então ela quer saber se ela realmente pinta esse rejunte ou o que ela faz, se ela troca, enfim. Até teve uma pessoa que respondeu o comentário dela, que foi a Nel Correia, falando assim, que a tinta epóxi, que é a base d'água, pinta o rejunte muito bem. Se o rejunte for escuro e ela quer pintar de uma cor clara, você deixa a tinta mais grossa e passa várias demãos. É uma solução, isso que a Nel respondeu sim. A tinta epóxi ela pode conseguir pintar o seu rejunte com certeza, porque afinal de contas, quando a gente usa essa tinta para pintar toda a parede de azulejos, uma das coisas que ele pinta é o rejunte. Mas, se você quer só trocar a cor do rejunte, você não quer trocar a estampa ou a cor do seu azulejo, eu não indico pintar com essa tinta epóxi somente o rejunte, porque por mais que você tome todo o cuidado do mundo para pintar só o rejunte, coloque fita crepe para isolar o azulejo, enfim, ela vai fazer alguma lambancinha, alguma manchinha ela vai dar no seu azulejo. Se você quer que ele mantenha-se como está, eu te aconselho a você retirar o rejunte que tem hoje, que é esse escuro, e refazê-lo da cor que você quer, com o próprio rejunte mesmo. Então, a solução que eu vejo ideal para o seu caso é realmente retirar o rejunte. Existe um riscador hoje em dia, que você risca o rejunte, ele vai saindo todinho,
e aí você refaz com o rejunte na cor que você preferir, tá? Provavelmente é um claro, né? Já que você falou que quer tirar o escuro. Mas enfim, não tente pintar somente o rejunte. Acho que não vai dar muito certo. Por conta desse, talvez, manche o seu azulejo, enfim, não vai ficar com um acabamento aí tão bom. Apesar da tinta conseguir sim cobrir esse rejunte. Tente realmente refazê-lo. Não é um serviço que vai sair caro. Você com um ajudante consegue fazer isso. E eu acho que o acabamento vai ficar muito melhor, tá bom? Bom, próxima pergunta então. É da Luana Monteiro e também perguntou sobre pintar rejunte no mesmo vídeo que eu falei pra vocês. Ela escreveu assim: amei as dicas, você está de parabéns, mas eu gostaria de saber, meu rejunte está um pouco fundo, devo passar mais rejunte para depois pintar? Desde já agradeço. Então, Luana, é o seguinte, o seu rejunte está fundo, provavelmente ele já deve estar velhinho e ele vai mesmo com o tempo se degradando e você de tempos em tempos precisa refazer esse rejunte. E você então pretende pintar o seu azulejo e vai passar essa tinta em cima do rejunte. Para que o seu acabamento de pintura fique realmente bom, você deve com certeza refazer esse rejunte antes, tá? Para ele ficar sem os furinhos, sem estar muito profundo, parecendo até que nem tem rejunte ali. Então sim, refaça esse rejunte da mesma forma que eu expliquei na pergunta anterior. Vem com o riscador, retira o rejunte antigo, que já está mais degradado, refaz ele, pode até ser de uma outra cor, se a sua intenção for mesmo pintar, pode pôr o rejunte mais barato que tem, que é o branco mesmo, e aí depois que o rejunte está sequinho, você vai e pinta a sua parede do azulejo, tá? Eu acho que é a forma mais ideal para o seu acabamento ficar bom. Porque mesmo que você vá trocar cor, acabamento, né? Que no caso era azulejo, vai virar pintura, ainda assim a gente tem que ter um bom material ali atrás daquela tinta. E isso inclui o rejunte, tá bom? Agora uma pergunta da Luana Melo. A outra também era Luana, né? Essa aqui era a Luana Monteiro, agora é a Luana Melo. No vídeo que eu falei sobre forros de PVC, ela perguntou o seguinte: como faço para instalar um mosqueteiro para cama de solteiro em um forro de PVC? O que acontece? O forro de PVC, ele é mais frágil, né? São placas de PVC bem fininhas, geralmente não são tão resistentes e não aguentam peso. Então, como é que você instala um mosqueteiro, que é aquela tela que você joga em cima da cama, né? Em um forro PVC. Na verdade, Luana, você não vai instalar ela direto no forro. Você vai precisar tirar ali algumas plaquinhas, desmontar esse forro, porque ele é desmontável. Desmonta ali umas 3, 4 placas em cima da onde vai ficar a estrutura do seu mosqueteiro. Você vai ancorar esse mosqueteiro na sua laje, tá? Ou na estrutura que tiver ali do seu telhado, enfim, alguma estrutura ali em cima tem, não é só o PVC. Você vai ancorar esse mosqueteiro nessa laje ou nessa estrutura que você tiver, vir com um cabinho que vai segurar ele, fazer um furinho na placa que ele pegar em cima, remontar as placas com esse cabinho, deixando tipo um ganchinho do lado de fora do forro PVC, e aí sim você vai pendurar ele. Então a estrutura dele toda vai ser feita interna do forro, não vai ter nada a ver com o forro. O forro você só tem que fazer um furinho para passar o cabo com um ganchinho, tá bom? Então, não pode estruturar isso no seu forro de PVC. Estrutura ele na laje, tá certo? E aí pronto, você vai ter o seu mosqueteiro e vai dormir em paz, sem moscas. Próxima pergunta foi no vídeo sobre renovando o revestimento, gastando pouco, da Lúcia Assis. Boa tarde! Gostaria de saber se você tem um tutorial sobre divisória de ambientes feitos de pallet. Obrigada. Lúcia, vamos lá! Minha divisória de pallet, essa daqui, que é meu xodalzinho, eu amo essa divisória. Ela foi feita de pallet. Eu não tenho um tutorial passo a passo, assim, como fazer essa divisória em si. Mas eu vou deixar aqui no card para você o vídeo do diário de obra aqui do escritório. Eu mostrei como que a gente foi fazendo a montagem dela. Não foi bem um passo a passo, mas dá para você entender. Eu usei aqui o pallet inteiro, eu não desmontei ele, tá? Essa divisória foi feita com o pallet inteiro, do jeito que ele estava. A única diferença é que aqui na parte da frente
eu coloquei o pallet nesse sentido e a do pallet do outro lado da parede tá mais no sentido horizontal. Então ele acabou criando aqui um xadrez, enfim, ficou uma coisa bem interessante, tá? Mas eu usei o pallet do jeito que ele veio, eu não mexi nele. Realmente só posicionei ele na parede, coloquei um perfil de madeira mesmo, feito do próprio pallet no teto e outro no chão pra gente ter onde ancorar e também aqui na parede, onde ele gruda também. E só, é muito fácil, tá? Mas o pallet, ele permite que você faça vários desenhos diferentes, formas diferentes de fazer essa divisória. Então vai depender muito do que você quer também, tá? Então eu vou deixar aqui o link do diário de obra aqui do escritório para você ver como é que a gente fez esse daqui. E, enfim, é muito fácil, vai depender da sua criatividade mesmo, tá bom? E a próxima pergunta é da Marine Pedrosa. Acho que é assim, Marines Pedrosa. Ela perguntou se pode fazer a torre quente da cozinha dela com uma placa de cimento de 4 centímetros. E a resposta, Marina, é que sim, você pode fazer a sua torre quente com essa placa cimentícia, né, de 4 centímetros, só que você tem que lembrar que ela toma um pouquinho de espaço da sua cozinha, porque a torre em si, o espaço interno dela precisa caber o forno, né? Então você vai perder espaço mesmo na cozinha, esses 4 centímetros é como se fosse uma madeira mais grossa, mas você pode fazer ela de cimento sem problema nenhum, tá bom? A próxima pergunta é da Flávia. E ela perguntou no vídeo sobre revestimento Full G o porquê que não deu certo colocar esse tipo de revestimento dentro do box do banheiro. Ela não entendeu porque deu errado e ela estava querendo colocar ele dentro do box. Então ela precisa saber o porquê que não deu certo. Então, Flávia, o que acontece? Na época que eu fiz o projeto, se eu não me engano, do apartamento 2006, que tem diário de obra aqui também no canal, só dá uma procuradinha aí no YouTube. A gente quis colocar esse revestimento Full G dentro do box do banheiro, no piso e em uma parede do banheiro, que era justamente a parede contrária do chuveiro. E a gente fez alguns testes, a gente colocou o revestimento, deixou ele secar e abriu várias vezes o chuveiro, enfim, fez bastante teste para ver se ele ia resistir mesmo, que eu não tinha certeza. E aconteceu o que eu temia, ele manchou o revestimento Full G, ele acabou começando a já, antes da gente entregar a obra mesmo, ele já queria sair as pedrinhas, enfim, fofar ali. Então, ele não resistiu à umidade, não é só a umidade, né? A água mesmo do chuveiro ali naquele local. Então, nós tivemos que retirá-lo todinho e refazer com o porcelanato mesmo. A gente escolheu um outro porcelanato que não tinha nada a ver com Full G e a gente colocou no lugar. Mas ele não deu certo por isso, porque ele não resistiu à alta umidade, né? A água diretamente nele, ali no chuveiro, tá bom? Ele manchou, ficou bem feio mesmo. Então a gente resolveu tirar e por isso que eu falo, não pode colocar dentro do chuveiro, tá bom? O Nildo perguntou se o nome certo é alisar ou guarnição. Isso, gente, é uma coisa que vai depender. Ele perguntou no vídeo sobre porta de correr embutida, tá? Isso é uma coisa que vai depender da região que você mora. Aqui em Brasília, eu e os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, nós chamamos de alisar, que é aquele acabamento que a gente dá em volta da porta, sabe? Nós aqui chamamos de alisar. Mas eu sei que em outros locais, se eu não me engano, São Paulo, enfim, outros locais aí do Brasil, chamam de guarnição. Os dois nomes estão completamente corretos, tá? É mais questão de região mesmo. Pode usar os dois, não tem problema nenhum. A próxima pergunta, na verdade, foram 3 comentários da mesma pessoa no mesmo vídeo, que foi no vídeo sobre quanto custa um projeto de arquitetura. Nesse vídeo eu apresento a empresa Creditas, que ela é uma empresa que tem um tipo de financiamento específico para projeto arquitetônico e outro tipo de financiamento para obras, para ajudar justamente as pessoas a construírem os seus sonhos, e eles possuem taxas super baixas, e eu apresento essa empresa neste vídeo. E nesse vídeo também eu explico um pouco sobre... se você quer ter uma ideia assim, de quanto vai custar um projeto de arquitetura, eu dou algumas dicas para você conseguir mais ou menos fazer esse cálculo. Não que todos os arquitetos vão cobrar isso, mas é um cálculo que você consegue ter uma noção, tá? E ela comentou o seguinte,
que não é publicidade, porque teve bastante gente falando assim, é publicidade, gente. Eu acho que isso, na verdade, é um favor, assim, de apresentar esse tipo de coisa para as pessoas que acham que não tem condições de contratar um arquiteto. Mas, enfim, teve bastante gente que falou, só porque é publicidade, e não era. E ela falou, gente, não é publicidade, é informação para calamidade pública. Ganho 2.200 por mês, uma média, e meu marido 1.700. Nossa prestação da casa é grande, nós vamos juntar dinheiro. Nossa, obrigada. Ou seja, ela ficou muito feliz de ter conhecido que há essa possibilidade, ou seja, que ela pode contratar um arquiteto, mesmo não sendo rica, que é o que as pessoas pensam, né? E ela perguntou o seguinte, minha casa é um sobrado germinado de 1,10 m, de 110 metros quadrados. Moro na parte de cima e quero abrir o buraco para entrar e fazer a churrasqueira. Posso fazer um projeto antes e construir aos poucos? Quanto fica? Estou juntando dinheiro, me dá uma noção, por favor. Então, mineira betinense, o que acontece? Você pode, com certeza, fazer o projeto agora, ter ele pronto, todinho lá, bonitinho, e construindo aos poucos. Eu sempre falo isso para os meus clientes, sabe? Quando você tem um projeto em mãos, você pode construir em 1 mês, 1 ano ou 10 anos. Você sabe exatamente o que vai ser feito dentro do projeto, dentro da sua obra. Você sabe exatamente o que vai ser feito dentro da sua obra se você tiver o projeto. Então não existe essa história de eu queria essa parede aqui, mas depois que construiu eu percebi que ela não é o melhor local para ela. Enfim, isso acontece muito, das pessoas colocarem uma parede num lugar, acharem que ali tá ótimo e, enfim, depois que tá construído, vê que não é nada daquilo, derruba a parede, tem que fazer de novo, gastou material, gastou tempo, gastou mão de obra, enfim. O projeto, ele elimina tudo isso. Então, se você tem um projeto em mãos, você pode fazer a obra em quanto tempo você quiser e puder. Não precisa fazer ela toda de uma vez. O importante é você ter o direcionamento, tá? Eu vou fazer uma analogia mais ou menos. É como se você tivesse uma meta de fazer uma viagem, por exemplo. Eu tenho a meta de fazer uma viagem internacional que custa X, porque com o projeto em mãos você consegue saber quanto que vai custar a sua obra total, tá? Então você tem aquela viagem, que seria a sua obra, né, a sua casa pronta, e ela custa X, que é o valor da sua obra. Você sabe que você precisa juntar dinheiro para ela, independente se essa viagem é ano que vem ou daqui 10 anos, você precisa juntar dinheiro para ela. Então ela é a sua meta. Então você já vai fazendo os planos, você já sabe quanto que vão ser os passeios dessa viagem, você já sabe quanto você pode gastar mais ou menos de alimentação e passagem, porque isso você consegue pesquisar na internet. E tudo isso são planejamentos, então você sabendo exatamente aonde você vai, o que você vai gastar, enfim, você consegue juntar o seu dinheiro e executar essa viagem no momento que você quiser e puder. A obra é a mesma coisa, você tem ali toda a sua meta, que é a casa final, é aquela do projeto, e você vai construindo aos poucos até chegar no resultado final, que vai ser aquele. Então não tem problema, você pode sim fazer aos poucos, tá? Desde que você tenha um projeto que é o seu direcionamento, você pode ir fazendo a casa no ritmo que você quiser. E ela perguntou também aqui no terceiro comentário nesse mesmo vídeo se todo arquiteto aceita trabalhar com acreditas. Mas não sei se todo arquiteto conhece, deveria conhecer porque é um projeto muito bom, mas eu não sei se todo arquiteto aceita. E você, se ele por um acaso não conhecer, você pode apresentar acreditas para ele e ele começar a fazer parceria com eles, que vai ser excelente, tanto para ele quanto para você. Mais uma pergunta, vamos lá, do Rafael Potinar. Ele perguntou na última live que a gente fez comemorando os 15 mil inscritos aqui do canal, que foi bem bacana. Ele perguntou assim, atrasado, mas aí vai minha pergunta. Gostaria de colocar piso vinílico nos cômodos integrados. Será que não vai dar problema na parte da cozinha? Desde já agradeço. Pelo que eu entendi, ele deve querer colocar esse piso vinílico na sala junto com a cozinha, né? Integrando ali os ambientes. Rafael, eu não aconselho a colocar o piso vinílico na cozinha. Apesar dele ser super resistente, ele resiste à umidade, é fácil de limpar, é lindo, isso é indiscutível. Mas eu não aconselho, porque eu acho que a cozinha é um local que realmente tem muita gordura, muita comida que pode cair no chão e sujar.
É um local úmido bastante, geralmente por conta da gordura a gente precisa lavar o chão, não é só passar um pano. Geralmente a gente costuma lavar justamente por conta dessa gordura que pode acumular ali. E o piso vinílico, ele não é um material muito barato. Então, se eu falar para você colocar que ele resiste, quando você começar a lavar e fazer essa manutenção na sua cozinha, que é normal, ele vai acabar estragando muito rápido. E você vai ter que trocar, enfim, vai gastar uma outra grana. Enfim, se eu puder te dar algum conselho é que você utilize outro tipo de piso na cozinha e não o vinílico. Você pode pôr um porcelanato, por exemplo, na cozinha e na sala inteira para ter essa integração dos ambientes. Ou você pode dividir e pôr 2 pisos, um na sala, que seria o vinílico, uma soleira para dividir os pisos e um outro tipo de piso, tipo porcelanato, na cozinha. E aí eu acho que você teria um piso mais resistente e ainda teria o vinílico na sala, né, como você queria. Então veja aí o que for melhor para você, mas o meu conselho é não coloque o vinílico na cozinha, porque eu acho que ele realmente vai estragar mais rápido, tá bom? Bom, e a última pergunta do nosso vídeo de hoje, porque senão ele vai ficar muito longo, vocês já sempre comentam que eu falo demais, eu ainda invento de sair respondendo as coisas tudo, mas vamos lá, última pergunta do vídeo de hoje. É da Gatil Hauser. Esse perfil sempre comenta aqui nos vídeos do canal e eu vi que eles têm um vídeo que indicaram a gente. Então eu quero agradecer muito, Gatil House, de vocês terem indicado o nosso perfil no seu canal. Foi muito, muito gentil da sua parte. Muito obrigada de verdade. Então vamos lá. Ela perguntou assim: se puder responder, agradeço muito. Como que tu faz a paginação de piso no corredor? Por exemplo, se o corredor tem 1 metro de largura, mas o piso escolhido para a sala e tudo mais tem 80 por 80 ou 90 por 90. Tu põe um piso saindo de uma parede de 80 ou 90 e daí corta uma tira para completar os 20 ou 10 que faltam? Não tô achando vídeo sobre paginação em corredor e todos os jeitos que eu imagino ficam horríveis. Cortes quebrados, partes mais largas e outras mais estreitas, ficaria muito feio. E cortar vários pisos grandes para fazer as emendas exatamente no meio do corredor não me parece muito inteligente financeiramente falando. Estragaria tantas peças. Então, Gatil, é o seguinte: corredor é um caso à parte, tá? A gente precisa pensar realmente 1001 vezes antes de decidir a paginação, muitas vezes por conta realmente do corredor. Mas o que eu gosto de fazer? Se o corredor tem 1 metro e eu vou colocar um piso 80 ou 90 centímetros, vai ficar ali uma tira. Não adianta, vai ter recorte, né? Eu dou prioridade para os recortes dentro da sala. Geralmente o corredor ele abre para a sala, então por isso que eu vou citar ela como exemplo. Eu dou prioridade para os meus recortes dentro da sala. Então eu tento esconder eles embaixo do sofá, embaixo de rack de TV, embaixo de mesa de jantar. E eu tento manter o piso que for ficar à vista, né, aos meus olhos, eu tento manter todas as peças inteiras. E o corredor vai somente seguir a paginação da sala. Então se der a junta no meio, se der a junta no cantinho, não interessa para mim o corredor, entende? Porque ele é só uma passagem realmente para os quartos ou para outro cômodo. Ele não tem tanta importância na decoração. É um ambiente, precisa ser pensado, mas geralmente como o piso da sala ele continua ali no corredor, eu não acho que vale a pena eu começar a minha paginação de piso pelo corredor só para não dar recorte, entendeu? Eu prefiro começar ela pela sala, que é um ambiente muito mais importante, e o que der no corredor, deu. Muitas vezes vai dar uma tira de 10 centímetros para um lado, ou vai dar, enfim, tira no meio, rejunte bem no meio do corredor, né? E isso pode acontecer sim, mas eu me preocupo muito mais com a paginação da sala e o corredor ele realmente só segue o fluxo, sabe? Mas se isso te incomoda demais, você pode criar 2 paginações para sua sala, até com pisos diferentes se você quiser. Você pode chegar ali na portinha do seu corredor, colocar uma soleira, interrompendo a paginação de piso da sala e começar uma nova paginação de piso no corredor.
Só que se o seu corredor tiver exatamente esse tamanho do exemplo que você me deu aqui, 1 metro, eu vou te aconselhar ou a colocar peças de 50 centímetros, ou a colocar réguas imitando madeira no chão no sentido maior do corredor, ou a escolher um piso de 1 por 1, porque aí realmente você refazer toda uma paginação de um corredor só para tentar encaixar uma emenda ali de um piso de 80 ou 90 centímetros para não dar recorte, é um impossível. Matematicamente falando, é impossível, você não consegue. Então eu escolheria um piso 1 por 1, para ele ficar certinho dentro ali e não ter rejunte nos cantinhos, sabe? Não ter esse tipo de recorte. Ou então réguas que imitem madeira, pode ser porcelanato, vinílico, flutuante, enfim. Você coloca ali as réguas no sentido maior do corredor e elas já vão disfarçar também esse tamanho e não vão dar tanto recorte. Mas precisa ser bem pensado se você realmente quer fazer uma paginação só para o seu corredor ou se ela segue o fluxo da sala e não te incomoda tanto os recortes que forem dar ali, que com certeza não vão ser simétricos ao tamanho do seu corredor. Vão ficar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, enfim, isso sempre acontece. Aí você decide, mas é assim que eu faço, eu priorizo a sala. Se o corredor for algo muito importante, tiver algum elemento muito importante, eu faço uma paginação só para ele. Mas isso também precisa ser muito bem pensado com o restante da decoração, tá bom? É isso! Gostaram do vídeo respondendo perguntas? É uma coisa diferente. Eu pensei em fazer isso justamente para pegar essas perguntas mais interessantes que vocês fazem e responder não só para a pessoa que me perguntou, mas para todo mundo, que às vezes é uma dúvida que você também tem. Então eu achei bem legal esse tipo de vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, eu estou super disposta a fazer, é só deixar que isso pode virar até uma série no canal. E aí, o que você acha dessa ideia? Isso vira uma série respondendo dúvidas do YouTube? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que ele ajuda muito na divulgação, e também se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo pra vocês. Também nos sigam nas redes sociais, porque como eu comentei com vocês, eu conversei disso, decidi esse vídeo aqui junto com vocês, mas lá no Instagram. Então não deixe de seguir a gente por lá, a gente tá no Face e no Instagram e é só seguir que você vai adorar. E também, gente, eu tenho um e-book gratuito. Para quem já está me acompanhando aqui no canal por algum tempo já viu, eu estou disponibilizando um e-book gratuito onde eu te ensino os 8 passos para você criar o seu próprio ambiente do zero. E para baixar é muito fácil, tá no primeiro link aqui na descrição do vídeo. É só ir lá, pôr os seus dados e eu já te mando ele por e-mail. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!